Salve, meus nobres! Bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã. Você está no Maca Vasco e a gente vai começar um tipo de vídeo um pouco diferente, que são as minhas críticas, as minhas crônicas contra esta aberração que hoje em dia estão tentando empurrar para o Vasco da Gama, que é a estipulação, a criação de uma sociedade anônima de futebol do Vasco da Gama com parceiro estrangeiro, sem a menor conversa com o torcedor, sem o maior detalhes sobre as negociações, nada foi divulgado. Ou seja, daqui para diante, até pelo menos sexta-feira, eu venho aqui com alguns vídeos sobre as minhas opiniões, até para conversar com você, para você saber se você concorda ou não. Eu já parto do princípio que eu falo muita verdade para vocês sabem disso. Eu sou contra a SAF? Não sou contra a SAF, porque é um tipo de uma sociedade anônima, um tipo de uma personalidade jurídica, ou seja, não dá para você ser contra a uma, digamos assim, uma ficção criada pela justiça para você melhorar seus negócios. Aplica-se a clubes determinados. No Vasco, hoje, sou totalmente contra, e eu vou explicar por quê. E neste vídeo eu vou falar sobre a legitimidade de Jorge Salgado de ainda estar na presidência do Vasco e para conduzir todo um processo, ao meu ver, sigiloso, beirando a má-fé, para anunciar este investidor. Beleza, meus amigos? Vamos lá comigo. Eu peço o seu like, peço a sua inscrição neste canal, bem como aperte o sininho para você ser notificado dos vídeos aqui no Maca Vasco. Vamos primeiro, então, falar logo da justiça. Será que o Jorge Salgado é legítimo para assinar um contrato a longo tempo como esse? E se tiver alguma reviravolta, a famosa reviravolta na justiça, ou seja, todos nós sabemos que o Jorge Salgado está na presidência do Vasco da Gama mediante uma liminar. Uma liminar é sempre uma decisão precária da justiça, podendo ser revertida a qualquer momento, inclusive vindo uma sentença que é uma cognição mais exauriente da demanda judicial, uma decisão mais forte da justiça, porque ela apura todos os fatos ali, provas conduzidas. Uma liminar você dá no começo do processo, imaginando um perigo de dano ali e um legítimo direito de quem a pede. Beleza, meus amigos? O fato é o seguinte: ao meu ver, hoje o Jorge Salgado é legítimo para assinar isso? Hoje a liminar conduz ele à presidência da diretoria administrativa do Vasco da Gama, porque legitima a Assembleia do dia 14, aquela virtual que tão discutida por nós. Então hoje ele é, sim, o legítimo a conduzir todo esse processo, a indicar as pessoas que podem representá-lo e tudo mais. Beleza? Mas e se vier uma decisão de sentença cassando, né, revertendo essa liminar? Ao meu ver, não é certeza. Alguns estudos que eu já fiz e algumas ilações que eu estou fazendo, mas eu repito para vocês, não é certeza do que eu estou falando. Eu penso o seguinte: os contratos que começam nessa gestão, onde ele é legítimo, e terminam nessa gestão, tais como contratos de jogador, de fornecedor, então começaram com o Jorge Salgado legítimo e terminam com o Jorge Salgado legítimo com esta liminar ainda vigente, eu entendo que se eles são completamente perfeitos, então eles têm que começar e terminar produzindo seus efeitos jurídicos. Agora, a longo tempo, se de repente vier uma sentença cassando essa liminar, eu penso em duas formas. Esses contratos, primeiro, vão ter que passar um tempo ali de uma vacância, porque de repente nem todos os contratos que estão vigentes no Vasco eles podem ser extintos de uma noite para outra, obviamente que não. Depois, e tem que ser mediante, assim, se ele não for presidente, quem será o presidente? Então tem que ser determinado novas eleições e tudo mais. Depois da ocorrida este fato, aí sim o novo presidente do Vasco da Gama, ele pode corroborar com o contrato que foi assinado ou simplesmente extingui-lo e fazer um outro com outra pessoa. Esse é ao meu ver. Então, o que seja, é uma decisão muito difícil, porque o juiz teria que determinar a cassação do Jorge Salgado, estipular quem seria o presidente, e esse, sem presidente, poderia corroborar com o contrato vigente lá da SAF ou não. Enfim, seria uma coisa muito complicada. Mas, ao meu ver, que é o seguinte: isso cria uma insegurança jurídica muito grande para qualquer investidor. Ou seja, essa 777 Partners vai fazer uma due diligence. O que é isso?
apurar todos esses riscos que é assinar com o Vasco da Gama, e com certeza eles vão colocar nisso. Gostaria muito de saber qual é a opinião deles sobre isso. Mas depois, eu acho que é até mais importante, o Jorge Salgado não é legítimo nem para sequer estar hoje na cadeira de presidente do Vasco da Gama. Por quê? Ele, na verdade, se candidatou à presidência do Vasco da Gama sem qualquer empatia com a sua própria chapa Mais Vasco. Mais Vasco ali, oriundo das pessoas da famosa MUV, sem voto algum, sem nenhum apelo, pensaram, pô, quem é o benemérito que tem mais apelo aqui com o Vasco da Gama, que tem pelo menos um mínimo de história para se candidatar à presidência do Vasco da Gama? Jorge Salgado. Ele foi lá convidado e assim colocaram ele lá. Ele nunca participou dessa chapa Mais Vasco, a não ser na amizade e tudo mais. Então, ao meu ver, eu acho que ele nem tinha interesse em participar, ser presidente. Foi convocado, foi convencido por essa chapa Mais Vasco. Durante a campanha, eles mentiram. Hoje, a gente pode falar que a chapa Mais Vasco mentiu. Ele, Carlos Roberto Osório, Duque Estrada, Adriano Mendes, Vitor Ramos, mentiram na campanha, falando que tinha dinheiro, falando que iam investir em futebol feminino, que eu tinha bastante pessoas famosas ao lado. Então, eles mentiram. Foi um estelionato eleitoral dos mais absurdos que você pode ver numa campanha para a presidência de qualquer lugar. Mentiram. E mesmo assim eles continuam lá. Não obstante toda a confusão, a manobra jurídica para você caçar uma eleição que ia terminar em 2 horas, ou seja, já tinha transcorrido mais de 10 horas ali, pessoal, com as pessoas votando, eles simplesmente na cara de pau cancelaram acabaram com essa eleição e inventaram uma eleição virtual. E depois, ele é o pior presidente do Vasco da Gama. Se fossem outros clubes, ele já tinha sido impeachmentado, já tinha sido colocado para muito longe do Vasco da Gama. Ele fez o pior ano da história do futebol do Vasco da Gama. Ele colaborou sim com a queda do Vasco da Série A para a Série B. Ele não conseguiu montar um time sequer para chegar nas semifinais do Campeonato Carioca. Ele não conseguiu ter um controle do time para conseguir o mínimo, que é subir para a Série A. O Vasco nunca tinha se mantido na Série B e dessa vez se manteve, e numa tranquilidade danada. Ele falando, se não foi esse, é o outro. E depois, olha como ele é mentiroso. Eles falam que já estavam tratando disso em torno de 3 meses. O Vasco assinou sua permanência na Série B em 7 de novembro, com aquela derrota cachapante do Botafogo dentro de São Januário por 4-0. Desde então ele não pensa no Vasco, ele quer vender o Vasco para, na verdade, salvar sua pele, porque ele é um fracassado. O Jorge Salgado, através da Mais Vasco, querendo vender a SAF, vender o futebol, que é a única coisa que restou para o Vasco da Gama. Hoje o Vasco da Gama não tem basquete, não tem vôlei, não tem qualquer outro esporte olímpico, tem nada que você possa torcer a não ser futebol. Então, quando a gente fala que eles vão vender o Vasco da Gama, porque é a verdade, a única coisa que eles fizeram foi sobrar com um futebol ainda muito mal, precário, né? Um futebol muito ruim. Então, desde lá da Série B, eles não pensam em outra coisa. E foi um projeto fracassado, não implementaram nada do seu projeto. E agora vem a única solução, como a venda do Vasco para um investidor estrangeiro, que depois em outros vídeos a gente vai falar sobre isso. Então, o que legitima esse cara? O que as pessoas ainda aceitam algo que esse cara, a não ser que se fosse o olho da rua de São Januário? Ele não tem qualquer viabilidade, qualquer força, qualquer credibilidade para estar vendendo o Vasco da Gama. E a maioria das pessoas simplesmente estão fechando os olhos para todo esse histórico de Jorge Salgado no Vasco da Gama, o que é muita tristeza. Então, meus amigos, aqui já parto do princípio que é o seguinte: eu nem discuto o SAF no Vasco da Gama. O que eu discuto hoje é o Jorge Salgado ainda ter algum poder dentro do Vasco da Gama. Esse cara tinha que estar limado do Vasco da Gama, e ele, toda a chapa do Vasco da Gama, fizesse novas eleições, e quem voltar, quem vencesse, com o discurso de, eu vou vender o Vasco da Gama e fazer uma parceria da SAF, se ganhasse, estava todo mundo aceitando. Ainda tem isso, eles jamais falaram
que iam fazer uma SAF. Ah, mas Sérgio Maca, a lei de agosto, meu amigo, essa lei de agosto, mas o projeto já há mais tempo. Então dá para você ir imaginando o que você possa fazer. E ele jamais, pelo contrário, tem vídeos do Jorge Salgado falando que era contra a criação de uma sociedade ou de uma empresa para o Vasco da Gama. Enfim, meus amigos, é um cara calhorda, é um cara falso, é um mentiroso que está no Vasco. O Vasco da Gama está cheio de mentirosos e você comprando essa ideia porque a Rede Globo te falou que é legal. Enfim, meus amigos vascaínos, espero que a gente abra muito o olho aí até essa SAF realmente ser votada. E espero que seja votado pelos sócios, porque até agora nenhum sócio foi escutado. Um abraço, meus amigos, até amanhã sobre mais SAF. Tchau, tchau.